Seja muito bem-vindo ao meu canal. Meu nome é Denilson Pinheiro e eu estou dando continuidade ao assunto que fala a respeito dos termos teológicos, conhecendo os termos teológicos. É fundamental que nós conheçamos a respeito desses termos porque eles fundamentam a fé cristã. Hoje proponho falar com vocês a respeito de dois termos, antropologia e também hamartiologia. Fica aí que você vai saber mais a respeito destes dois termos que a Bíblia contempla. Antropologia, meus irmãos, é claro que aqui não é antropologia científica, mas a antropologia bíblica. Mas o que é antropologia? Nada mais é do que o estudo do homem ou a doutrina a respeito do homem. Aquilo que a Bíblia nos informa, nós sabemos a respeito do homem. Nós cremos que foi Deus quem criou o homem e Deus criou homem e mulher. A palavra de Deus diz que Deus criou o homem do pó da terra e soprou nas suas narinas e ele passou a ser uma pessoa, uma alma vivente. Nos capítulos iniciais de Gênesis, nós podemos observar que Deus assim fez, por exemplo, no capítulo 5, verso 1 e verso 2. E a Bíblia nos informa que Deus criou o homem à sua imagem e semelhança. É por isso que os homens têm intelecto, têm vontade própria e sabem discernir entre o bem e o mal. E é claro que Deus criou o homem com um propósito, tudo para glorificar o seu nome. O homem foi criado então para dar glória a Deus. Por isso nós podemos nos relacionar bem com Ele e desfrutar de Deus. Uma parte muito importante na antropologia é sobre a natureza do homem. O homem tem duas partes essenciais que todo mundo concorda. O homem tem uma parte física, que é o nosso corpo, mas ele também tem uma parte material que nós podemos chamar de alma. O homem basicamente é corpo e alma. Há pessoas que acreditam que também tem uma terceira parte, e essa terceira parte é a parte onde Deus se relaciona especificamente com o homem, por isso eles chamam isso de espírito. Para aqueles que acreditam que há três partes do homem, corpo, alma e espírito, é chamado de tricotomistas. E aqueles que acreditam que apenas corpo e alma são os dicotomistas. Muito bem, queridos irmãos, agora nós vamos falar sobre hamartiologia. O que é esse termo teológico? Esse termo teológico nada mais é do que a doutrina do pecado, ou o estudo a respeito do pecado. O que é pecado? Pecado, etimologicamente, é errar o alvo. E errar o alvo é errar aquilo que Deus estabeleceu para que o homem seguisse, para que o homem obedecesse. Então, toda vez que nós fazemos algo que contraria a vontade de Deus, que contraria a lei de Deus, nós estamos pecando. O homem peca quando não acerta a vontade de Deus. O pecado entrou na raça humana no capítulo 3 de Gênesis, quando naquele episódio Adão e Eva comeram daquele fruto que Deus mandou que não comessem. Portanto, o pecado entrou no mundo através destes dois seres humanos. E a partir daí a palavra de Deus diz que todo mundo pecou. A palavra de Deus diz em Romanos 3:23 que todo mundo pecou. A este episódio também que aconteceu no Jardim do Éden nós chamamos de queda. E esta queda teve consequências terríveis. Deus disse que o homem morreria a partir de então. E então nós temos morte física, morte espiritual e morte eterna. Morte, no seu sentido mais genérico, significa separação de Deus. O homem, por si só, ele está separado de Deus, da gloriosa presença de Deus. É através da pessoa de Jesus que nós obtemos redenção contra todo esse tipo de pecado. Jesus Cristo justifica o homem, perdoa todos os seus pecados e então ele pode novamente reatar o seu relacionamento com o Criador, com Deus, o Pai. E logicamente que quando Jesus nos resgata do pecado, quando Ele nos justifica de todo pecado, a tendência então é o ser humano se parecer com Jesus, ou seja, a imagem vai sendo restaurada porque ela foi desconfigurada a partir do pecado. Agora é importante a gente saber que haverá punição por conta do pecado. A Bíblia deixa claro que o salário do pecado é a morte, e morte eterna, separação eterna de Deus. No juízo final, todos os homens prestarão conta das suas obras aqui na terra, seja elas obras boas ou más. E aqueles que não forem justificados por Deus vão ser
condenados com o diabo e os seus anjos. Mas aqueles que foram justificados pelo sangue de Jesus Cristo, aqueles que entenderam e creram no sacrifício substituto de Jesus na cruz, serão absolvidos dos seus pecados. Glória a Deus, porque há uma esperança para todos os pecadores. Eles precisam crer verdadeiramente em Jesus para que tenham suas vidas salvas. Então está aqui, pessoal, mais 2 termos teológicos apresentados para vocês: antropologia e hamartiologia. Que Deus possa nos abençoar com todo esse conhecimento e que nós possamos fazer bom uso dele, e pelas Escrituras nós possamos encontrar esperança sempre em Cristo e sigamos firmes para servir ao Senhor e conhecendo mais da sua palavra. Deus nos abençoe e até a próxima.